Olá, amigos e amantes da história. Século XIX. Com a Revolução Industrial a todo vapor, a humanidade conheceu uma das suas maiores invenções, a locomotiva. Tratou-se de uma transformação nos meios de transporte. No programa de hoje, você verá a evolução deste invento, desde a Maria Fumaça até os supervelozes trens da atualidade. E vai saber também um pouco sobre a história das ferrovias no Brasil. Um bom programa a todos. Trens sem limites. Trens a vapor. Há muito tempo, antes do surgimento do diesel, diferentes tipos de locomotivas puxavam os trens. Vinham trepidando e fazendo estrondo, soltavam fumaça e enchiam o céu de nuvens brancas. Quem ficava perto de uma, sentindo o calor de sua caldeira e ouvindo seus ruídos misteriosos, podia jurar que estava viva. O vapor viabilizou o desenvolvimento das ferrovias no século XIX. Reinou soberano até que o combustível interno, mais eficiente e econômico, tomasse seu lugar na década de 50. Steam engine developed this country from nothing to what it is. They opened up the whole country to anybody that needed it, that wanted to go anywhere, or carry anything or move anything. When you talk about diesels versus steam, the diesel can be standing still and still look like it's going fast, where the steam engine is making the smoke and steam, and the connecting rods are flying and the wheels are turning. The steam engine is made for pictures. A era do vapor teve seu auge na década de 20 e se encerrou em 1960. Nesse ano, 27 mil motores a diesel haviam substituído as 40 mil locomotivas a vapor que circulavam nas principais ferrovias ao final da Segunda Guerra Mundial. A maior parte dessas locomotivas foi para o ferro velho. Algumas foram preservadas em museus e parques. Outras ganharam vida nova em linhas turísticas, como o Parque Histórico Steamtown, em Scranton, Pensilvânia. Here, the machines breathe, move, whistle sounds. You can tell an engineer by the quill or the signature of his whistle. You see railroad men as they work about them. It is railroading as it existed 30 to 40 years ago. There's a lot less romance in a diesel locomotive. People don't write songs about them, don't write poems about them, whereas steam locomotives have this attraction to everyone. Wherever we go with a steam engine, crowds come out to see it. Antes que o motor a vapor fosse usado pelas ferrovias para obter lucros e antes de os poetas o exaltarem, era apenas energia sendo transferida pelas moléculas da água quente em expansão. O funcionamento da energia a vapor foi demonstrado por um grego chamado Ero de Alexandria em 130 a.C. Seu motor consistia de uma bola oca de metal, colocada sobre uma caldeira. O vapor da caldeira passava pela bola e escapava por tubos opostos, fazendo a bola girar.
Em 1687, as leis do movimento de Isaac Newton explicaram como o motor de Aero funcionava. Cada ação provoca uma reação oposta equivalente. Em 1712, outro inglês chamado Thomas Newcomen colocou a ciência em prática. Construiu um motor movido a pistão para tirar água das minas de carvão. Em 1769, o engenheiro James Watts aperfeiçoou a ideia de Newcomen e construiu o primeiro motor a vapor eficiente. Nascia a Era da Energia a Vapor. O pioneirismo da Inglaterra no processo conhecido como Revolução Industrial deu-se a partir de uma junção de fatores, iniciados principalmente com as grandes transformações políticas sofridas por esse país ao longo do século XVII. Essas transformações permitiram o surgimento das condições ideais para o nascimento da indústria moderna. No começo do século XVIII, a Inglaterra era uma das nações mais influentes do mundo por sua grande força econômica e poder militar. Seu território era rico em jazidas de ferro e carvão. O país tinha uma poderosa frota naval e controlava colônias em diversos pontos do planeta, tanto na América quanto na África e na Ásia. As colônias, ao mesmo tempo que forneciam matérias-primas variadas com baixo custo, eram importantes mercados consumidores dos artigos produzidos na Inglaterra. Por esses motivos, a Inglaterra foi pioneira na construção tanto das primeiras ferrovias quanto das primeiras locomotivas. A tração a cavalo era usada na Inglaterra para puxar vagões de mina. Em 1804, o inventor Richard Trevor Thick canalizou a energia a vapor e construiu a primeira locomotiva usada sobre trilhos. His track consisted of kind of plates of iron laid on the ground and bolted together. Didn't stand up very well to the heavy locomotive. Later, Trevor Thick demonstrated a couple of variations of his locomotive, in fact, in a little park in London, and gave rides. But about the only place that locomotives actually took on was in the coal mines. So for about 20 years, that was the only place you saw them. As caldeiras pesadas e os trilhos impróprios atrapalharam as primeiras locomotivas. Mas em 1825, as ferrovias comerciais já funcionavam na Inglaterra. Seriam implantadas nos Estados Unidos em 1829. Sturbridge Line has the honor of being the first locomotive ever to run in the Western Hemisphere. And it was imported from England, ran for a couple of days actually only up in northeastern Pennsylvania. And then the project that the locomotive was supposed to serve was reconsidered, and the locomotive was abandoned, basically. It had already been rendered obsolete by the Rocket. The Rocket was a locomotive built by Robert Stephenson and basically simplified the machinery enormously. It had a form that basically set the pattern for the rest of the steam era. A operação básica da locomotiva de pistão e vapor continuou a mesma desde o século XIX. As locomotivas a vapor queimavam combustível na fornalha para gerar calor. Uma camada de água que cercava a fornalha produzia o vapor. Gases de exaustão saíam da fornalha, entravam numa caixa e saíam pela chaminé. Os tubos da caldeira também eram cercados de água para criar mais vapor. O vapor era descarregado por válvulas para os cilindros. O vapor em expansão empurrava os pistões nesses cilindros, como a gasolina em motores de combustão interna. Os pistões empurravam barras chamadas bastões centrais, que giravam as rodas. Enquanto as rodas giram, barras menores invertem o fluxo de vapor nos cilindros, causando a retração dos pistões e completando o ciclo. O vapor sai pela caixa de fumaça, mistura-se com os gases de exaustão e jorra pela chaminé. O vácuo criado atrai mais ar para a fornalha, aumentando o fogo, gerando ainda mais vapor e energia. O ciclo se repete cada vez mais rápido enquanto a locomotiva acelera.
Como um carro ou um caminhão, a locomotiva a vapor é mais eficiente quando em velocidade. São imensas e pesadas, mas o mecanismo básico das locomotivas a vapor é preciso como um relógio. Ao contrário de carros, barcos, aviões e foguetes, as locomotivas a vapor são o único meio de transporte em que a maioria das peças fica do lado de fora. You just don't go to any store and buy the parts for this locomotive. You have to take care of what you got. Every single part that's on these locomotives have to be machined and made. They cannot be bought. It makes them a little bit expensive, but we realize this and we try to take the best care of it we know how. Here we have a good running locomotive and we'd like to keep it that way. Trem Sem Limites volta a seguir, aqui no History Channel. Trem Sem Limites. No mundo de hoje, as máquinas que usamos são ligadas apertando-se um botão, virando-se uma chave ou pressionando-se um interruptor. Mas operar uma locomotiva a vapor nunca foi fácil. Really takes a high degree of physical ability and mental agility, both, to be able to handle these locomotives. It requires a great deal of experience and study, a lot of hard work, and frankly, one has to be in fairly decent physical condition to be able to do this job also. A pilha de brasas que ficou da noite anterior é atiçada para ajudar a acender o novo carvão. Barras, rodas e peças são verificadas e ajustadas para garantir uma operação segura. As juntas são lubrificadas. Só então a locomotiva pode começar a se mexer. O carvão gasto é jogado do depósito enquanto carvão novo e água são acrescentados. Quando o motor está pronto e a tripulação recebe as ordens de partida, a locomotiva é acoplada ao trem. I had to volunteer and work hard to get this position at Steamtown. I'm interested in old steam engines, and my dad also worked on the Western Maryland. Makes me feel good and makes me feel like I'm a part of history along with it. As locomotivas mais antigas dos Estados Unidos são inglesas, como a John Bull. As locomotivas nacionais melhoraram com o avanço da tecnologia. Um motor doméstico de muito sucesso começou a ser produzido em 1836. Foi chamado apropriadamente de locomotiva do tipo americano. As locomotivas são classificadas segundo o arranjo das rodas. Essa tinha um arranjo 4-4-0. 4 rodas pilotos ajudavam a manter a locomotiva sobre os precários trilhos americanos. 4 rodas motrizes davam tração. As locomotivas mais tarde ganharam mais rodas motrizes e até rodas de apoio para sustentar o peso dos motores. During that critical period in the development of railroading, that was the engine that did all the work. Metallurgy and engineering was such that that was as big a boiler as they could build. And toward the end of the 19th century, as the engineers were able to build a bigger boiler, they put more wheels underneath it, and that's when we broke away from the 440 and you began to see much larger steam locomotives. But the 440 was the great classic steam engine of the 1800s. O tipo de locomotiva 440 foi fabricado até 1928. Os modelos começaram com 50 cavalos vapor e chegaram a 550 cavalos vapor. A mais leve pesava 32 toneladas e a mais pesada 87. Ao todo foram feitas 26 mil locomotivas.
3 tipos básicos de combustível foram usados nas locomotivas a vapor. O carvão era usado em regiões onde era abundante. Muitas ferrovias usavam o carvão adaptado. Algumas na Pensilvânia usavam carvão duro. Produzia pouquíssima fumaça, mas precisava de uma grande fornalha, o que queimava devagar. Muitas ferrovias do oeste queimavam madeira. As árvores abundantes justificavam esse combustível. Se o maquinista ficasse sem combustível, podia pedir a um fazendeiro. Fornalhas e grandes chaminés em forma de diamante reforçadas com grades impediam os tições de escapar. Locomotivas a diesel queimam óleo, assim como as últimas locomotivas a vapor. O óleo era mais fácil de guardar e carregar. Era mais acessível, principalmente no Texas e outros estados do oeste. O óleo queima sem criar abrasão e cinzas. As locomotivas a carvão eram transformadas por ferrovias que queriam economizar tempo e dinheiro. In the development of locomotives, the idea was always to build a locomotive that could more effectively and more powerfully haul more stuff a greater distance. Avanços como trilhos melhores e inventos como freios de ar seguros permitiram trens maiores e vagões mais pesados. O crescimento era sempre uma prioridade das ferrovias. When did steam locomotives get big, black and ugly? Well, they got big and enormous in the latter part of the 19th century as the trains that had to be pulled got much heavier. Trains became the most popular way to travel. And so I'd say the major change was simply in the growth and capacity of the steam locomotives, which climaxed basically in the 1920s. Uma grande novidade chegou com o século XX. Era o superaquecimento. Tubos de vapor foram acrescentados às caldeiras para aumentar o vapor que alimentava os cilindros. Os tubos superaquecidos passavam pelos gases de exaustão e o seu calor ajudava a elevar a temperatura e a pressão do vapor. Mais calor e vapor significavam 1/3 a mais de energia da mesma caldeira. Outra grande inovação era a superpotência, criada numa fábrica em Ohio. Seu princípio era aumentar a capacidade da fornalha e produzir mais vapor mais rapidamente. Mais vapor significava mais potência. Foi preciso adicionar um par de rodas de apoio para suportar o peso da fornalha maior. Outros tipos de locomotivas surgiram a partir dessa tecnologia em 1925. O Mecardo 282 tornou-se o Berkshire 284. O Pacific 462 tornou-se o Hudson 464. E tipos Milton 482 viraram Mulligans 484. As ferrovias foram o primeiro grande negócio dos Estados Unidos. Alguém sempre aparecia com uma nova tecnologia para tornar as viagens mais simples, seguras ou mais baratas. Um desses inventores foi um engenheiro afro-americano chamado Elijah McCoy. It's sometimes said that the phrase, the real McCoy, came from a device that he invented. A little device that lets metered amounts of lubrication go to critical parts on the locomotive. What McCoy did was to improve on existing designs to make a much more effective and a much more economical lubricator, a much more reliable one. And it's said that railroad crews preferred his type and began calling it the real McCoy. He later went on to become a recognized international expert in the lubrication of every kind of industrial machinery. McCoy foi um dos muitos gênios que ajudaram a locomotiva a vapor a conduzir uma época. Trem Sem Limites volta a seguir aqui no... Voltamos com Trem Sem Limites.
alguns, Chicago é a cidade americana dos trens. Os trilhos entram e saem por todo o canto da cidade. Os arredores estão cheios de estações de carga. A 75 quilômetros de Chicago, o passado de transportes da cidade pode ser visitado no Museu Ferroviário de Illinois. O museu salva e restaura desde vagões de bonde e metrô até locomotivas a diesel. Mas os visitantes sempre se encantam com o trem a vapor. I've always loved trains. I grew up alongside the Wabash Railroad in Springfield, Illinois. And there's a basic honesty about the machines. They are built for a specific purpose. They do that purpose extremely well. My real-world job, I'm a trial attorney in Chicago, but at least one day a weekend, sometimes two, I come out here. This is my mental therapy. Out here, it's just working on the railroad. O museu exibe 350 objetos históricos, abrigados em mais de 10 galpões. Fazem questão de restaurar todas as peças. Restoring and operating the equipment is all volunteer work. The effort that would go into restoring just a simple passenger car might be 10 or 15 years of work. A steam locomotive might take a decade or more to rebuild from the ground up. The work that goes into rebuilding or even just maintaining an operating steam locomotive or an operating streetcar is dirty, filthy, terribly hard physically, sometimes terribly depressing because you build something and fix it and the part right next to it breaks. And that happens fairly often. And you get a little disgusted at times. But eventually, after many years, you have a piece of machinery that's living history. Something that your parents or grandparents or great-grandparents may have ridden on is back live again, back on the rails, with new generations of people coming out to see it. A maior locomotiva a vapor em funcionamento no museu é uma 210 de 1918. As locomotivas cresceram devido a problemas de operação. Em 1889, o francês Anatole Mallet criou a solução para um problema crescente. As locomotivas não conseguiam fazer a curva nos trilhos além de certo comprimento. Em vez de acoplar 5 pares de rodas ao mesmo vagão com um par de cilindros, Mallet articulou a composição e criou uma locomotiva flexível. Colocou a caldeira sobre 2 rodas na parte de trás. Instalou o segundo par de cilindros e rodas na composição independente, o que permitiu que a locomotiva se dobrasse numa curva. Acomodou 2 motores sobre uma caldeira. As locomotivas articuladas tinham 2 variedades. Na de articulação simples, a caldeira fornecia vapor para 2 pares de cilindros iguais. A de articulação composta tinha cilindros maiores na frente e pequenos atrás. A locomotiva composta permitia que o vapor quente da caldeira abastecesse os cilindros para os cilindros maiores da frente. O tamanho maior do cilindro compensava a pressão menor do vapor reutilizado. Reciclar o sistema trazia benefícios, mas algumas desvantagens dos cilindros compostos reduziram seu sucesso. Mas os de articulação simples, como os Allegheny 2666 e os Big Boys 4884, tiveram grande aceitação e transportaram muita carga durante 20 anos. Mas os fabricantes de locomotivas tentaram tirar toda a energia possível do vapor, acrescentando um terceiro cilindro entre as rodas motrizes da locomotiva. Como manter o cilindro interno era um pesadelo.
ele nunca teve muito prestígio nas ferrovias. O avanço do motor a vapor foi movido pelo desejo de criar uma locomotiva maior. Mas com a procura cada vez maior pelo econômico diesel nos anos 40 e 50, os motores a vapor tiveram de lutar para sobreviver. Talvez as locomotivas mais estranhas tenham sido as de turbinas a vapor. Unidades movidas a turbinas geravam energia de motores a tração diretamente para as próprias rodas. Em 1938, a General Electric fabricou 2 turbinas elétricas a vapor, tentando competir com a companhia eletromotiva Diesel Electric. Foram tiradas do mercado depois de 5 anos. A Ferrovia da Pensilvânia experimentou uma turbina a vapor de propulsão direta em 1940. Em 1947, a Ferrovia de Ohio adquiriu 3 turbinas a vapor elétricas. Essas turbinas tinham 6.000 cavalos vapor. Eram a maior locomotiva de passageiros de uma só unidade do mundo. Mas colapsos sucessivos as condenaram. Também desapareceram em 1950. A derradeira turbina a vapor pertenceu à última grande linha ferroviária a vapor, a Norfolk Western. A John Henry 2300 pesava 400 toneladas. Foi construída em 1954. Embora fosse um sucesso, era grande demais e chegou muito tarde. Como as turbinas que a antecederam, desapareceu em poucos anos. As turbinas a vapor funcionavam bem em ambientes estáveis, como os de barcos e usinas de energia, mas não suportavam a locomotiva suja e sacolejante diariamente. Os benefícios cada vez maiores do diesel fechavam rapidamente a era do vapor. As vistosas locomotivas a diesel expressavam o futuro brilhante que prometiam as ferrovias. As locomotivas a vapor são lembradas como sendo negras e empoeiradas, mas algumas eram limpas e bastante atraentes. As locomotivas das ferrovias do Sul eram verdes e bonitas. A locomotiva Santa Fé era azul, como o céu. E as locomotivas da ferrovia Southern Pacific eram consideradas os trens mais lindos do mundo. Iam de São Francisco ao sul da Califórnia. Talvez por isso fossem amarelas, como o sol. Mesmo as locomotivas que eram negras tinham uma beleza majestosa, até que as ferrovias as exibiram pela última vez. My grandfather used to fire part-time on the Cotton Belt Railroad. Today, I fire. One of my best friends in far southern Illinois was a fireman on the Illinois Central. In fact, he fired the last live steam locomotive on the Illinois Central. When I last saw him several years ago, he's now well into his 80s. He handed me his fireman's scoop that he used on that last run and said, this should go from one fireman to another. We're keeping that alive. And that's part of the charm. That's what draws me to this. Trem Sem Limites volta a seguir no History Channel. Cheyenne é uma cidade do Wyoming que fica nos planaltos do sudeste desse estado varrido pelo vento. Já foi o centro de atividade da ferrovia Union Pacific. Mas o pátio de manobras de Cheyenne continua sendo usado. A Union Pacific é a única ferrovia americana que mantém locomotivas a vapor. As operações são sediadas em Cheyenne. This is like running a dinosaur farm. Nobody else does this. No other railroad does this.
trying to maintain 1940s machines in 1990 and have them operate reliably, find parts for them, make parts for them, whatever, and keep the skills alive is a tremendous challenge. Ao contrário de um parque ou de um museu, a unidade a vapor é parte integrante de uma ferrovia e não é aberta ao público. Em vez disso, Steve Lee e sua equipe levam as locomotivas ao público em excursões pelo território da Union Pacific. It's a lot of fun taking this thing around and making people happy. You don't see very many frowns around this thing. And a lot of people enjoy seeing these. It brings back memories for a lot of people. For most people, it's something they've never seen before or may never see again. But it's a unique machine. A Challenger 4664, número 3985, é a maior locomotiva a vapor em funcionamento no mundo. Foi restaurada em 1981. A 3985 está sendo reformada no momento, mas viajou pelo mundo como uma representante do vapor, puxando trens de excursão e às vezes trens de carga. As Challenger foram criadas nos anos 30 como locomotivas de dupla função, para puxar trens de passageiros e de carga. Ao longo de 11 anos, foram construídas 252. A maioria delas foi para a Union Pacific e recebeu o nome de Challenger devido aos desafios que enfrentavam nas montanhas de Utah. You had locomotives that were built specifically for hauling passenger trains at high speeds. And you had locomotives that were specifically built for hauling heavy freight trains at slow speeds. The Challengers were designed to fit in between there. They had large boilers, they had high boiler pressure, they had 12 driving wheels, and they were articulated so they could go around sharp curves. So a heavy passenger train that would require maybe 2 or 3 locomotives in mountain territory, one Challenger could handle. Eram tão eficientes que foram as últimas locomotivas a vapor em funcionamento da Union Pacific até 1959. Duraram mais até que as famosas locomotivas Big Boy, que serviram de modelo à última versão da Challenger. As duas locomotivas trabalhavam em conjunto, puxando trens pesados pelas montanhas do Utah. The two designs are very similar, and the locomotives were designed to work together, work hand in hand. The original idea was that the 4000, the Big Boy, would handle the train up the heaviest grades, and at the top of the heavy grade, it would surrender the train to the Challenger, and then it would go back and get another heavy train, and the Challenger would take that same train that the 4000 had and carry it across the prairies. That was the initial way they were used, and it worked out very well. They complemented each other. A outra locomotiva a vapor da Union Pacific é a 844, recém-reformada. Enquanto sua parceira está sendo restaurada, ela é a estrela do show da Union Pacific. Esse modelo tem uma característica própria. É a única locomotiva a vapor que nunca foi retirada de funcionamento. As ferrovias possuíam as 484, que eram maiores, mas nenhuma outra locomotiva a vapor funciona há mais tempo do que a número 844. The pinnacle of passenger locomotives, in my opinion, is the 484. There were 484s built for freight service, but the ones built for passenger or general service, you generally had a boiler that ran at 300 pounds boiler pressure or thereabouts. You had a very large firebox. You generally had 75 to 80-inch drivers, maybe even a little bit bigger. They were easy on track, easy riding. Nobody knows how fast they can go. And they pulled big trains. They were easy to maintain, economical to operate. They were a tremendous locomotive. But when the 484 came out, that's pretty much when the evolution of the steam engine stopped. And everybody's energies and research and development started going into diesels.
So I can look at a 484 and say that's the state of the art, but we got to remember that the art stopped about the mid-1930s, late 1930s. Antes de parar para reformas, a 844 recebeu uma tarefa incomum em novembro de 1996. Uma das 3 locomotivas de um trem de carga que subia uma colina perto de Cheyenne ficou sem energia. O trem começou a se arrastar. A número 844 estava minutos atrás, nos mesmos trilhos, voltando de uma excursão. Levaria muito tempo para chamar uma outra locomotiva diesel. O trânsito teria ficado impedido durante horas. Bud Creaker, o maquinista da 844, ofereceu ajuda pelo rádio. O controlador dos trens sabia o que estava acontecendo, mas só quando a 844 começou a puxar o trem prejudicado, seu maquinista percebeu que suas locomotivas modernas estavam sendo levadas de volta por um modelo a vapor de 1940. Naquele dia de outono, sobre as planícies do Wyoming, os fabricantes de caldeira e os amantes das locomotivas a vapor sentiram-se vingados. Trem sem limites. Em 1960, os Estados Unidos elegeram seu mais jovem presidente. A juventude e a esperança estavam na mente de todos. Os cintilantes motores a diesel haviam tirado de circulação as locomotivas a vapor. Em 1960, a ferrovia de Michigan era a última a usar locomotivas a vapor para transportar passageiros. Os trens de carga a vapor fizeram sua última aparição na Norfolk Western, na Virgínia. Um homem registrou seu desaparecimento. O fotógrafo nova-iorquino O. Winston Link adorava trens. Participara de vários projetos ligados às ferrovias. For years I had been wanting to photograph railroads at night because it's never been done. And there's so much you can do with lighting at night that you can't do in the daytime. You can control the light and emphasize whatever you want to emphasize. At night you have complete control regardless of the weather, regardless of raining and snowing or anything else. You have complete control of everything. Well, it was tough to do. What I realized was, and what I wanted to do was to show the life along the railroad and what the people were like, what the stores were like. The railroad went down the main street. My God, there's got to be stuff there that you don't see. You don't see in the daytime. Finally, they got to I was seeing headlines in magazines and newspapers that one railroad after another had lost steam, so I decided I had to do something. I was being forced into it, that there was no more waiting. Não tardou muito para que estas questões relacionadas à invenção da locomotiva e à construção de estradas de ferro fossem conhecidas no Brasil. O grande empreendedor brasileiro, Irineu Evangelista de Souza, mais tarde Barão de Mauá, recebeu em 1852 a concessão do governo imperial para a construção e exploração de uma linha férrea no Rio de Janeiro, entre o Porto de Estrela, situado ao fundo da Baía da Guanabara, e a localidade de Raiz da Serra, em direção à cidade de Petrópolis. A Companhia Estrada de Ferro Dom Pedro II foi inaugurada em 29 de março de 1858, com um trecho inicial de 47,21 quilômetros da Estação da Corte a Queimados, no Rio de Janeiro. Através do trabalho dinâmico de seus operários e técnicos, transformou-se mais tarde, em 1889, na Estrada de Ferro Central do Brasil, um dos principais eixos de desenvolvimento do país. No início da década de 1950, o governo federal, com base em amplos estudos, decidiu pela unificação administrativa das 18 estradas de ferro pertencentes à União, que totalizavam
37 mil quilômetros de linhas espalhadas pelo país. Em 16 de março de 1957, foi criada pela Lei nº 3.115 a Sociedade Anônima Rede Ferroviária Federal S.A., com a finalidade de administrar, explorar, conservar, reequipar, ampliar e melhorar o tráfego das estradas de ferro da União a ela incorporadas, cujos trilhos atravessavam o país, servindo as regiões Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Como toda ferrovia grande, a Norfolk Western também entendeu que o diesel era o futuro, mas resistiu à mudança durante mais tempo. They were definitely broken-hearted that they lost steam engines. Everybody I talked to loved them, and I talked to an awful lot of people. Ninguém pagou pelo trabalho de Link na Norfolk Western. Ele arcou com todos os custos, só para salvar um fragmento de uma era que desaparecia. Muitas dessas fotos ficaram guardadas durante 30 anos. Hoje, as fotos originais são vendidas por milhares de dólares. A mais famosa chama-se Drive-In. Com a chegada da era do jato na tela, a locomotiva de aço fazia seu último percurso. Algumas imagens valem mesmo 1000 palavras. Fotos como as de Winston Link e parques como Steamtown preservam um aspecto quase extinto do país. Ironicamente, muitas locomotivas da Steamtown são canadenses. O Congresso americano criou o Parque Histórico de Steamtown em 1986 para preservar e interpretar a memória da era do vapor. Mas nessa época, a maioria das locomotivas a vapor que podiam ser recuperadas estava fora dos Estados Unidos. A Maria Fumaça desapareceu das ferrovias em 1960, mas, seja percorrendo desfiladeiros ou parques municipais, as locomotivas a vapor cruzaram a América desde 1829. 115 parques, museus e ferrovias turísticas ainda operam locomotivas a vapor nos Estados Unidos. E há outros 12 locais semelhantes no Canadá. The most endearing thing to me about a locomotive is it's alive. It is the most alive machine I've ever worked with. It has a personality, and every locomotive has a different personality. Its personality changes from minute to minute. It makes noises. It sounds like it's breathing and groaning and talking to you. And all the while, you got to listen to what it's saying, because if you don't, it's going to end up laughing at you and making a fool out of you. I say it with a smile, but everybody who's worked with locomotives, steam locomotives in particular, realizes you have good days and you have bad days, but it's all fun. Something that I'm always aware of is how lucky I am to be able to run a steam locomotive. I never thought in my wildest dreams that I would have an opportunity to run one of these fine locomotives. I just find myself extremely fortunate to be a small part of it. Na Steamtown, os visitantes conhecem mostras históricas, observam a manutenção das locomotivas, fazem perguntas. E muitos ficam fascinados ao dar o primeiro passeio num trem a vapor de verdade. Para eles, conceitos como cavalo-vapor e pressão da caldeira não importam, enquanto se divertem e revivem um pouco da história.
Podem não saber, mas estão conhecendo a tecnologia que permitiu aos Estados Unidos atravessar um continente e se tornar um gigante da indústria. Toda tecnologia acaba sendo substituída por outra mais moderna, mas poucas conquistaram tantos corações como a locomotiva a vapor. Basta perguntar aos voluntários da Steamtown, enquanto guardam as locomotivas e se preparam para a multidão de visitantes que virão se maravilhar no dia seguinte. Os grandes países do mundo têm suas cidades interligadas por ferrovias. Não podemos dizer o mesmo do Brasil. Desde a década de 1960, o transporte ferroviário vem sido esquecido. Uma pena, pois se trata de um meio de transporte vantajoso em vários aspectos. Quem sabe um dia nossos governantes passem a dar o devido valor às ferrovias. Até o nosso próximo programa.